que é interna dentro da interna. Eu fui um adolescente muito espinhoso. Sério, cara? Isso mexia muito com a minha autoestima. Isso mexia muito com a minha autoestima, inclusive. Cara, mas casei, entendeu? O importante é isso. Casar é zerar a adolescência, entendeu? Mas tu casou adolescente? Não, mas enquanto eu não casei, eu ainda era adolescente. Nossa, caraca, Cacau. Vocês ouviram essa, né, Brasil? Vocês ouviram essa? Não falei que é assim com todo mundo, falei que é assim comigo. Não, é assim, ó, eu sempre tive espinha, mas sabe o que é? Sei, ó, o nosso amigo Rafael Blume, ele falou assim uma vez, pra mim foi o melhor elogio que eu já recebi na vida. Nossa. Falou uma vez, a gente tava numa mesa assim, falou assim, não, porque o bom do Cacau é que ele tem uma mente de adulto, mas com habilidades adolescentes. Eu fiquei muito feliz com isso. Caraca. Mas eu já perdi essas habilidades, tá, gente? Já perdi. Olha, mas na época eu tinha. Aqui, ó. Olha, tô com uma espinha aqui, ó. Cara, então, eu tenho espinha com 41 anos, 40 anos, cara. Não, eu também, hein? Eu não tenho 41 anos ainda. Não, mas tua pele... Tu faz skincare, Cacau, não? Não, claro que não. Mas tu lava com algum Inclusive, eu tenho um protesto contra esse nome. Não devia chamar skincare, devia chamar face care. Porque é só skincare da cara, né? E faz skincare do corpo inteiro. E tem pele no corpo inteiro. Cara, maior órgão humano, né? A pele. Deixando de bobagem. O quê? Esqueci o que eu ia falar. Não, ia ser uma coisa séria, porque pra deixar de bobagem, fiquei preocupado agora. É. Skincare, pele... Mas se falar deixar de bobagem, a gente desliga, né? Deixa de bobagem. Tchau, pessoal. Isso foi mais um programa. Acabou. Aliás, deixa eu dizer aqui pro pessoal. Muito obrigado pelos feedbacks. O BT Papo da semana que vem não tem pergunta. É só isso. Então, se você não gosta, já pula. É o da semana que vem, verdade. O da semana que vem, a gente começou o aleatório. Não pula não, gente. Porque a gente chegou em 2 pontos muito bons. Cara, não, falando sério. O da semana que vem... Ele começa com aleatório e aí o aleatório não para. E eu falei, Cacau, vamos seguir nesse papo aqui. E, mano, e depois, mano, a gente... Cara, sensacional. A gente falou sobre testemunho. Ficou muito bom, ficou muito bom. Mas, enfim, skincare, face care à parte. Eu uso, o máximo que eu uso é um sabonete lá pra pele oleosa. Porque, cara, a minha pele, bicho, na moral, é muito oleosa até hoje. Claro, a minha alimentação, né, irmãos? Irmãs. Como é que a minha pele não vai ser oleosa? Você come isso aí num dia? Não, eu acabei de comprar, eu comi 5. Broa com recheio de Nutella, mano. 5 e você... 5 você comprou agora à tarde. Comprei agora à tarde, tá aqui aberto na minha Você ainda vai ficar aqui algumas horas. Eu vou ficar aqui, hoje eu tenho live, né? Então, enfim. Então, aliás, gente, fizemos uma live sobre a guerra que tá rolando aí. Talvez... Tá lá, tá no nosso canal. Fizemos? Não. Faremos. Ah, não. Tá. A gente, como o pessoal tá vendo na sexta... Não, é porque o aleatório a gente já gravou. Já gravou. Não entendi. A gente tá no aleatório. Você falou, o próximo BT Papo, esse a gente já gravou. Entendi. Por isso que a gente sabe o que tem nele. Exato. Agora a live você não gravou ainda. Eu não gravei ainda, mas vai ser sobre o tema da guerra. E nessa live eu vou dizer quantos mais eu comprei. Eu comi desse rosquinha e casadinho de nata. Rosquinha e casadinho de nata. Aliás, sonhei nessa noite, senhor Cacau, que eu estava num... Não, sonhei que eu estava num restaurante cujo nome era Casadinho. Olha só a viagem, cara. Entrei no restaurante Casadinho e nisso chegou uma fofoca até os meus ouvidos. Ei, sabia que o casal dono do restaurante se separou? Eu falei, caraca, vai mudar o nome do restaurante agora? Separadinho? E comecei a rir. E pior que é uma piada que eu faria na vida real. Isso que me deixa chateado. Não é só em sonho. E, cara, eu comecei a fazer essa piada e na mesa tinha um monte de galera aqui do coworking, tá ligado? E aí tem uma agência de publicidade aqui, eu não sei se elas são uma agência de publicidade, eu não sei explicar direito o que elas são, mas elas trabalham com publicidade, várias coisas, marca e tal, e é só de mulheres. E tinha umas 3 delas que estavam também nessa mesa, de várias pessoas do coworking. Daí eu comecei a brincar com uma delas, agora vai ser separadinho e tal, kkkk. Bem a minha cara fazer essa piada. Nisso, uma outra amiga dela do coworking chegou no meu ouvido, para que ela se separou essa semana também. E eu fazendo a brincadeira, assim, ficou aquele climão. Aí quando eu acordei, cara, sabe aquele alívio foi um sonho? Porque é um sonho tão real, assim, é tão a minha cara fazer essas piadas. Meu Deus, mano. O pessoal posta, assim, influencers, né? Até homem, inclusive. Você segue no TikTok? Não é no TikTok. Pra que se você não faz? Cara, quer ver coisas que eu sigo? Coisas que eu sigo e eu não faço, mas eu adoro ver.
maquiagem, transformação por tudo meio da bem. maquiagem. Mas tem um negócio ali. Já conversamos sobre isso aqui. Já. Mas esportes skincare não faz sentido. Esportes radicais, eu acho muito legal. Bicicleta, pulando e saltando e carambotando e tal. E, cara, de Parkour. skincare... Não, de skincare eu vejo algumas amigas minhas que põem lá, naquele velocidadezinha. Entendeu? Ela põe assim, daí mostra o produto e tal. Cara, tem influencer crente que fala de Jesus e de Boticário. Skin Christ. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo. Eu acho que esse é o de número 35. Eu sou A idade sou de Cristo. Idade de Cristo, essa piada já mas é isso mesmo. Estamos Tem que ser aqui recorrente. A gente vai até o fim, tem que ser recorrente, agora até o fim. Mano, sabe até quando eu vou conseguir falar a idade de Cristo, né? Vamos lá. E neste episódio, Sr. Cacau, o primeiro episódio de cunho biográfico. Olha aí. Não. BT Papo. BT Não, Papo. Não, legado de Tim Keller. Olha aí, legado de Tim Keller. Estamos aí, já fizemos um episódio sobre Tim Keller. Depois a gente fez uma live no canal aqui no Bibotalk com o Igor e o Pijama sobre o Tim Keller. E agora, Sr. Cacau Marques, estamos aqui para falar um pouquinho sobre Calbart. Não, Não, Calbart vai ter também. Cadê o selo? Põe o selo aí, Rafa, só pra tu usar o selo, vai. Pá, bem na testa do Cacau. Põe o selo Calbart aí. Depois que tu criou, nunca mais usou. E nunca mais vai usar o de TDAH também, porque a gente tá tudo medicado. Mais. Mentira. Abrimos mão disso. Abrimos mão e a gente já explicou que... Quer dizer, foi engraçado na hora, mas... a gente não tem TDAH e a gente só fez uma brincadeira. Não, a gente não sabe. Certo. A gente não é diagnosticado, exato. Você tá falando pela fé. Nossa, enfim, não. Da fé do Rivotril. Brincadeira. Mas, ó, já estamos devagando. Gente, hoje, episódio sobre Henry Nouwen. E assim... Henry Nouwen. O que a gente aprendeu com esse cara? Talvez você não conheça quem é este padre, este homem de Deus. E, Cacau, a gente tá pautando parte das nossas falas com base neste livro aqui, Alma Sobrevivente, de Philip Yancey. Sou cristão apesar da igreja. Vamos discutir esse subtítulo em algum momento desse BT Papo, tá? Vamos? Não sei não se vamos. Mas é que a gente depois... Não, vamos sim, Cacau. Acho que é legal. Eu não tenho base pra discutir, tem que ser você. Não tem base? Tá bom. Eu discuto então só porque assim, você já leu esse livro inteiro, eu não li esse livro. Eu li algumas personagens só, não li todo ele. Tem gente aqui que eu nem sei quem é. Mas a gente vai explicar um pouquinho sobre o livro e aí eu falo um pouquinho sobre o subtítulo. Mas olha só, gente. Alma Sobrevivente, de Philip Yancey, tá? Esse jornalista / teólogo que escreve de forma muito legal. E agora a Plenitude Distribuidora, junto com a Mundo Cristão, tá lançando novamente esse livro no mercado. E olha só, Sr. Cacau Marques, 5% de desconto para quem usar o cupom Bibo5 nesse link que tá aqui na descrição deste vídeo em bibotalk.com ou também no nosso canal no YouTube. Rafa, põe na tela aí a imagem. É Bibo5 o número ou escrito 5? O número, números arábicos. É isso, né? Arábicos. É Bibo e o número 5. Como tá aparecendo na imagem, olha só aqui, tá aparecendo essa imagem na tela aí. Você entra no link que tá aqui na descrição deste vídeo ou deste podcast e clica aí e usa esse cupom Bibo5. Já tá barato e vai te dar 5% de desconto. Cacau, antes de a gente falar um pouquinho do Henry Nouwen, eu queria conversar um pouquinho contigo, porque eu acho que a gente já conversou sobre isso em outros lugares, assim, não sei se foi em BT Papo ou BT Cash, mas é legal a gente pensar um pouquinho sobre a influência de pessoas na nossa caminhada, no sentido, porque esse livro nasce a partir, né, de decepções que o Yancey tem com a igreja, e ele achou sentido e significado para sua fé a partir de pessoas que nem da igreja são, ou não são da sua denominação, ou de fato, ou não pertencem ao seu período histórico e tal, e tem denominações diferentes da sua, né? Alguns professavam a fé cristã, como Luther King, como Henry Nouwen, mas Luther King protestante, Henry Nouwen católico. Aí ele cita até o Gandhi aqui como um exemplo que ajudou a pensar a sua fé por outros meios e tal. Cacau, na sua vida, como é que você vê o papel de outras pessoas no pastoreio do seu coração? Será que eu posso usar esse termo pastoreio para um autor que escreveu um livro ou que você viu um vídeo? Que papel você vê de pessoas externas à sua convivência, mas que são tão significativas para significar a sua fé? A gente não combinou essa pergunta, né? Não combinamos. Adoro. Me pegou de calça curta aqui.
Hã? Você me pegou de calça curta aqui. Você deve estar de bermuda, inclusive, agora, né? Não, Porque- não tô, porque eu tava na rua, né? Eu vim Na correndo. rua. Cara, tu saiu assim, com essa cara, assim? Com essa barba, esse cabelo? Eu tava Caraca. trabalhando, cara. Ah, tá, desculpa. Mas é em Trabalho escola, no né? ar-condicionado, assim, igual você. Ah, desculpa, foi mal. Então tá, não está preparado para essa pergunta. Não, Ok, vou corta. responder, vou responder. Ah, mas 2 minutos, vai, responda Eu no acho que a Twitter. gente tem... Aliás, tem responda no figuras- X. Hã? Responda no X. Que agora não é mais Twitter. É porque tem figuras assim, desse jeito, mas a verdade é que o Henry Nouwen, ele conheceu, né, algumas dessas pessoas. O Philip Philip Yancey. Yancey. Isso, Inclusive ele o conheceu. próprio Henry Nouwen, né, ele conheceu. Trocou Então, ideias. não são só figuras assim famosas, como é que eu posso dizer, mundialmente ou para um público mais amplo. Também tem as pessoas do nosso relacionamento, né? Boa. E muitas marcam mesmo, né? Até hoje eu sou muito marcado, assim, pelas pessoas que eu conheço, lá da igreja mesmo, sabe? Eu tô... Mês que vem eu faço 10 anos como pastor dessa igreja. Da mesma igreja, Cacau. Da mesma igreja. E aí eu tava pensando como que... na verdade, a igreja também forma o pastor, né? Então, assim, esse contato com as pessoas, ela é muito importante e ajuda a gente também, às vezes, reparar que o mundo não é uma extensão da gente, né? E ter ideias contra-intuitivas para a nossa própria história, entendeu? Se eu olho o exemplo de um Bonhoeffer, por exemplo, né, que é alguém que me inspira muito, ou Martin Luther King mesmo, se eu fosse escrever uma alma sobrevivente, ia ter um capítulo sobre o Boa! Bonhoeffer, Essa é a pergunta que eu um tinha que ter capítulo feito, sobre o Cacau. Martin Luther King, um capítulo sobre Nelson Mandela, provavelmente, Olha, que eu eita. acho muito impressionante. Quem mais? É isso aí, Cacau. Essa é a pergunta. No fundo, eu dei Um aquela sobre o Tim volta... Keller, certamente. Um sobre o Sim, Tim com Keller. certeza. Tim Keller estaria no meu também. É. E aí, eu já falei 4, velho. Fala você. Já falou 4, cara? Cara, eu colocaria Lewis, eu colocaria Keller, eu colocaria... Quem mais? Você? Olha aí. Sabe que eu sou teu fã, né, cara? Sabe que eu sou teu fã. Cara, quem mais que eu colocaria? Eu colocaria, cara... Não sei quem eu colocaria. Acho que esses são os principais, assim. Cara, sabe um cara que eu queria conhecer um pouco mais? O Max Lucado, tu acredita? Eu não sei você já me nada falou sobre com ele. você. Mas Max tudo que eu Lucado, li- Renato Russo. Renato Russo estaria. Meu, seria uma biografia complicadíssima, né? Renato Russo, eu não sei o que seria aí a contribuição dele, mas o Max Lucado é um cara que eu devo... Cara, tudo que eu já li do Max Lucado eu gostei muito. Mas enfim, né? Philip Yancey é um cara que é legal, né? O Maravilhosa Graça dele é muito bom. Mas Ou é não, o- mas é a biografia, mano. É uma biografia que te Biografia. inspira, não... É. Entendeu? Porque eu não vou botar o Calbart. A biografia do Calbart não me inspira nada. É verdade, é uma biografia. Não, o comecinho é interessante. O comecinho é bom. Ele começou bem. Sim. É um rei da vida, né? O rei da vida, Começa vida. bem. Ou o rei Salomão. Um rei da vida. Agora, do meu círculo mais próximo, certamente colocaria minha mãe, cara. Minha mãe Cara, que legal. Assim, em termos de formação espiritual, Boa. entendeu? Que é a questão que a gente quer falar, né? Não tem a ver só com pessoas que me marcaram. Muita gente marcou, mas minha mãe foi minha discipuladora, assim, de verdade. Que legal. O meu cara. pai foi meu mestre, e é ainda, Olha em só. muitos sentidos. Mas a minha mãe foi minha discipuladora. Ela que me ensinou a andar, né? Que legal, cara, Então- que legal. Pois é. Eu faria sobre a dona Ednir e o seu Amilcar, meus pais Olha aí, espirituais tá também. Que são pessoas que me pegaram na mão mesmo, cara. E eu quando não vou cheguei falar à ninguém fé. da minha igreja hoje, porque muitos deles me inspiram, mas vários deles assistem o BT Papo, eu não quero ninguém se achando. Então, Quem será, hein? Você que é aí da Batista Esperança, em Nova Odessa. Batista Esperança, tá doido? Não, quem que é? Juntou eu e o Igor Miguel agora. Exato. Você que é da Batista Vida Nova. Você que é da Vida Batista Nova. Vida Nova, em Nova Odessa. Aí, ó. Quem será, hein? Quem será que são as inspirações pro Cacau? Todos E a gente pode pensar biografia reversa também, né? Brincadeira, não. Como assim? Sobre Quem que me você- atrapalhou? Exato. Quem você escreveria só pra meu, que curva de Alma rio da minha- morta, né? Não é alma sobrevivente, alma moribunda. Ai, alma moribunda. Mas outro ponto também, antes da gente entrar na Pessoas que me esvaziam de fé. O cara faz- Exatamente, Eu pessoas tenho que algumas, sugam. não vou falar, mas eu tenho algumas aí. Eita, nós. Eu sei alguns arrobas aí, Não. Gente mais
Gente mais proeminente. Eita, nós. Gente, mas olha internet, só. Não. Gente, internet é de boa, cara. De boa, né? São só zeros e uns. Ou não. Olha só, mas aí um outro ponto também aqui do livro que eu acho bacana é isso, né? Até o subtítulo, né? Sou cristão apesar da igreja. É um subtítulo que ele pode... Quem acompanha o Bibotalk, o BT Papo, sabe que a gente é pró-igreja. A gente é pró-comunidade. A gente, enfim, tem muitos BTcasts falando sobre a importância da igreja. E ao mesmo tempo a gente também não nega que a igreja inclusive... É uma causadora de dificuldades, é uma causadora também de frustrações. Então, é dessa pegada que o Yancey está falando, entendeu? Ou seja, são pessoas que são cristãs, apesar das decepções que tiveram com a igreja, mas continuaram ali, edificando a igreja. O próprio personagem que a gente vai trazer um pouquinho hoje aqui, teve, né, os seus dessabores e tal. Todos nós do BTcast estamos envolvidos em igreja, viu, gente? Todos nós. Muito comum, às vezes, a gente ser criticado assim... Esses povos de internet que não... Só fica falando na internet, não sabe, não pisa numa igreja. Eu fico falando, pô, da gente ele não tá falando, porque todo mundo tá envolvido com vida de igreja. É claro, né, Cacau? Todo mundo que está mais diretamente ligado. A gente não tem, às vezes, pessoas fazem participações esporádicas e tal. Não, a gente não sabe de todo mundo, mas assim, todo mundo que faz parte da equipe, que tá no grupo do WhatsApp. O núcleo ali do Bibotalk, todo mundo, cara, todo mundo tá envolvido com a igreja. Ou se não tá envolvido, é frequentador. Não, tá envolvido. Não precisa estar com o ministério na igreja. Isso, tem gente envolvido. Né? Tem gente que é professor, não tem tanto tempo pra estar na igreja, mas tá exercendo seus dons fora. Tá essa é uma acusação que não cola pra nós. A gente ama a igreja local, a gente frequenta, a gente é envolvido. Então essa aí não cola, xinga a gente de outra coisa. Inclusive, na última mentoria, ontem... Pois mentoria dos alunos da IBT. Nós falamos sobre isso. Eita, Cacau. Sobre igreja, teologia, ministério. Que legal, hein? Foi muito legal. Muito legal mesmo. Ô, gente, já pensou você ter um Zoom com o Cacau Marx? Aí, ó, trocando ideia. É o seu BT Papo que você tem aí na EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Eu sou mais sério um pouco. Um pouco mais sério e não tem tantos, né? Enfim, não tem o Bibo atrapalhando. Eu gravo mais tarde também, já tô com sono. Aí já tá mais numa segundinha, né, Cacau? Rafa, põe aí na tela, por gentileza, EBT, gente, é isso aí, ó, tá? Vem estudar na EBT que você não vai se arrepender. Cacau, então é isso, né? A igreja pode ser uma fonte de dessabores, e a gente sabe disso. Ela pode ser uma fonte de dessabores, né? De feridas, inclusive. De feridas. Né? A gente tem também aqui um BTcast gravado sobre igreja tóxica, né? Exato. Depois a gente gravou sobre... Que foi baseado no Church Called Tove, né? E depois saiu o livro Uma Igreja Chamada Tove. A gente tem um BTcast sobre ele também. Então a gente tem alguns... O Igreja Tóxica tem a melhor vitrine da história do Bibotalk. Cara, é verdade. Quem pegou a referência do... Rafa, põe aí, por gentileza, na tela. Essa é a vitrine do Igreja. Foi o BTcast mais ouvido de 2022. Esse BTcast. E essa vitrine aí, quem pegou a referência, tá aparecendo aí na tela. Quem pegou a referência, comenta comigo. Então vamos lá. Comenta comigo aí, não, né? Comenta nos comentários. Então assim, a igreja pode ferir, claro. Pode machucar. Mas ela é a cura alguém também. Já disse, eu não sei quem foi, deve ter sido Paulo Júnior, provavelmente. Paulo Júnior estaria no meu Alma Sobrevivente, sem dúvida. E estaria no teu também. Olha só. Agora tu não conheço muito a biografia dele, mano. Não, mas aí que tá. Daí tu iria atrás, talvez manteria a biografia. Não, mas tem que ser agora. Eu tô fazendo... não. Um pouco que eu conheço. Mas certamente é uma biografia maravilhosa, eu só não conheço. Nossa, eu já tive mesa com ele. Eu estaria no meu Alma Sobrevivente. Muito bem lembrado. Gente, Paulo Borges Júnior, tá bom? O velhinho, então, mas provavelmente foi ele que disse, eu não sei se foi. Ele falou assim... Não sei se foi ele, mas alguém disse, né? Que as feridas da comunhão se curam em comunhão. Né? Boa, é a cara dele. Por quê? Porque parece uma tautologia, parece né? Mas não é. As feridas da comunhão se curam na comunhão porque a humanidade plena está em comunidade, não em solidão. Então, você não é curado enquanto você não está em comunhão de novo, entendeu? Então, a cura envolve comungar-se de novo. Só que, obviamente, não é simples desse jeito. Não é assim, você foi ferido na comunhão, volta o mais rápido possível para a comunhão. Não, claro que não, gente. Claro que não. Até porque se o ambiente é tóxico, você vai ficar ainda mais envenenado, né? Tem todo um processo de cura. Por isso que também eu seguro bastante, Bibo, minhas críticas aos desigrejados, sabe? Eu falei isso no BTD, né? Porque tem desigrejado que precisa ser igrejado de novo. E para ser igrejado de novo, você precisa ir lá e mostrar que ele ainda é igreja, mesmo que ele se sinta desigrejado, entendeu?
Então você tem que fazer um processo de caminhada. Por isso que eu seguro a onda assim. É muito fácil subir no púlpito, descer o pau em quem não consegue mais estar na igreja, sem considerar as feridas que ele tem, né? Então é óbvio que isso existe, mas existe isso, né? Essas inspirações. O que eu estava falando com os alunos da EBT é o insistir na comunhão tem a ver com uma fé que é a fé na igreja, né? A gente tem a fé em Deus, em Cristo, creio em Jesus Cristo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo e creio na igreja. Eu creio na igreja em que sentido? Que a igreja pode me salvar? Não, eu creio na igreja no sentido de que eu creio que a igreja existe. Entendeu? Ela existe porque Deus a faz. Eu creio que Deus faz igreja. Eu creio que Cristo faz igreja. Então, porque eu creio, eu insisto. Entendeu? Então, e porque eu creio, eu me curo. E busco cura. E busco comunhão de novo, né? Então, muito bom, é importante. Muito, né? Muito importante. Então, né? Enfim, ficou bem claro aí a fala do Cacau. Henry Nouwen, Cacau, vamos lá, vamos falar um pouquinho de quem foi Henry Nouwen e por que ele tá aqui e merece também um destaque. Tu lembra a primeira coisa que leu do Henry Nouwen? Começar com essa pergunta aí, antes da gente entrar em alguns dados biográficos dele. Cara, eu fui perfil do líder cristão. Foi a primeira... Eu acho que foi também. Eu acho que foi também. Que pra mim é o melhor livro de liderança que tem, viu? Cara, é muito bom. Perfil. Não sei quem perfil é que do líder cristão ali, ó, Plenitude. Plenitude. O último que lançou foi a editora Atos. Está esgotado. Você encontra pro Kindle baratinho, porque ele é bem pequenininho o livro. Né? Mas não tem mais o físico. Não acho mais. Não tem mais. Tá aí, ó. Então... Qualquer coisa, Plenitude. Já pega aí, porque esse livro é muito bom. Eu até achei que era o Baso que tava vendendo, mas o que o Baso publicou foi o Espaço para Deus. Espaço para Deus, Espaço para Deus. Que é o mesmo livro... Do Tudo Novo Se Fez. Tudo Novo Se Fez. Só que agora livro. É o mesmo livro, né? Só que o que eles lançaram é menorzinho e tal. Mas, gente, Henry Nouwen. Quem foi então Henry Nouwen, Cacau? Vamos lá, alguns. Henry Nouwen foi um padre. Católico. Professor universitário. E um mestre da espiritualidade. E aí, Cacau, o fato dele ser o título que, inclusive, o Philip Yancey dá aqui no Alma Sobrevivente, é esse livro que você tem que comprar, tá, gente? Esse é o livro que tá aqui, que você tem que comprar. Os outros você põe no carrinho depois, tá? Compra também. Compra na Plenitude pelo meu link. Olha aqui, ó. Olha o título que ele dá. O Ferido que Cura Feridas. Inclusive, não é tanto uma biografia que o Yancey faz aqui, né? Ele vai falando justamente, ele faz esse recorte na vida do Nouwen. Nouwen ou Nouwen? Como é que tu fala? Henry Nouwen. Eu falo Nouwen, mas acho que o certo é Henry, não é Henry, igual a gente fala, né? Henry Nouwen ou Nouwen? Henry Nouwen. Sei lá, não sei, cara. O sobrenome não sei. O nome é Henry. Pra quem manja de inglês, tá aqui o nome olhando na tela, ó. Henry Nouwen. Mas vamos falar desse capítulo aqui é que, além de ser um apanhado geral da teologia da vida do Henry Nouwen, ele é também escrito pelo Philip Yancey, que além de escrever muito bem, o Yancey tem uma preocupação em falar sobre o sentido da fé no mundo que a gente vive. Ele retorna a esse assunto em vários livros dele, né? Então, é uma preocupação que é muito interessante para você se aproximar do Nouwen. Vamos padronizar aqui, Henry Nouwen, ok? Vamos lá, tá Henry Nouwen. Você vai encontrar nele uma preocupação semelhante, né? De uma alma sobrevivente num mundo que está cada vez mais... fragmentado. Né? É fragmentado e seco, né? Quando o corpo pede um pouco mais de alma, né? Eita, nós. Então, o Henry Nouwen, Henry Nouwen, é isso, né? Henry Nouwen. Eu vou falar. Henry Nouwen, até você decorar. Henry Nouwen. Ele é um cara muito sensível. Acho que esse é o ponto, e aqui que o Yancey fala, né? O ferido que cura feridas. O Henry Nouwen, por ser um cara muito sensível, teve uma boa criação e tal, estudou, o cara era grande, né? Professor universitário em Harvard. Então ele era um cara muito inteligente, mas ele faz essa curva para não que pessoas inteligentes não possam ser espirituais. Eu talvez dê a entender isso, mas não é. Mas ele tem essa questão também da apreciação da arte, né? Que o Yancey traz aqui. E como que essa apreciação da arte também, né? De alguma forma, por ele ser um cara bem introvertido,
ele usava, né, as expressões artísticas o ajudavam também a pensar a fé e tal. Mas, Cacau, por que o Nouwen, aqui de acordo com a pena do Yancey, era um cara ferido, né? O que machucava o Nouwen aí? Esse título que o Yancey deu não veio do Yancey, veio de um livro do próprio Henry Nouwen. Caramba, que chama... como é que a gente tinha padronizado? Volta aí, Rafa, como é que era a padronização? Vou padronizar aqui Henry Nouwen, ok? Vamos lá, Henry Nouwen. Que chama O Curador Ferido. O Curador The Wounded Ferido. Healer, né? Olha. E em que ele vai trabalhar esses aspectos também dessa vida que é, ao mesmo tempo, ferida, mas que tem uma vocação para curar, né? E essa é um pouco a história do Nouwen, né? Ele tem uma vocação para teologia espiritual, é o que ele trabalha, inclusive, né, em Harvard, né, dando aula e tal. Mas ele sempre tem esse cuidado com as pessoas, esse chamado, é uma sensibilidade muito profunda. Muito grande, cara. A partir da história do Evangelho, né? E ele vai sendo confrontado na vida dele com esses aspectos feridos dele, né? Questões de fé, questões de afeto, né? Questões até de sexualidade, né? Que só ficaram mais conhecidas depois da sua morte, né? Aqui até um parênteses, tentações com as quais ele lutava. Né? Eu acho que é até legal a gente fazer esse parênteses. O Nouwen tinha, ele tinha a questão da sexualidade dele, né? Essa homoafetividade e tal. E isso, sem sombra de dúvida, o tornou bastante introspectivo, até por conta, né, dele entender que não poderia, né? Isso não poderia ser falado e trabalhado publicamente e tal. Então isso também, de alguma forma, o reprimia bastante, né? Essa questão da sexualidade. E o outro ponto também, Cacau, que eu percebi aqui na pena do Yancey, é quando ele sai, né, dessa elite cultural, né, de ser um professor e vai para regiões pobres, né, como no Peru, por exemplo. Isso também, né, ou seja, toda já essa questão da espiritualidade que ele tem aflora, né, quando ele sai, né, de algo abastado, de algo certeiro, tranquilo, ele era o cara, um ápice de uma carreira acadêmica, né? O ápice de uma carreira. Uma das maiores universidades do mundo. Imagina, e aí do nada o cara tá no Peru, né, numa comunidade carente, numa língua que ele não conhece, que ele não domina, e se você não domina a língua, você tem sérios problemas, né, para fazer, né, para se comunicar. Tu imagina, na tua língua, tu é o cara, né? Você domina, você se expressa, você é aplaudido. E de repente você vai para uma comunidade sem recursos financeiros e você acaba ficando sem recursos linguísticos, porque você não fala ali, né? Ele era esse cara que fala como um bebê, né? É como o pessoal se referia a ele. Mas como é interessante, por ele ter já essa predisposição, né, dessa internalização da fé, das emoções e tal, como ele se sente à vontade, como ele vai descobrindo uma nova espiritualidade, né? Como isso vai se desdobrando. E esse próprio movimento que ele faz, que ele vai para o Peru, depois ele vai trabalhar numa comunidade de pessoas com paralisia cerebral, né? Exato. Esses movimentos, eles têm a ver com essa autenticidade mesmo, né, diante da fé que ele professa. Porque ele está falando uma coisa, mas ele precisa, de fato, que isso seja verdade na vida dele, né? Então, quando ele percebe que a coisa está ficando muito cerebral, muito distante, né, de um relacionamento verdadeiro com Deus, né, ele vai, então, buscar o caminho de Jesus mesmo na sua prática, né? Então, aí ele vai para onde Jesus estaria. Dificilmente ele estaria em Harvard. Caraca, eu vou ler aqui, Cacau, olha Jesus só. não estava na academia em Atenas falando lá, né? Nem no Areópago ele foi, Paulo foi. Não estou dizendo que ninguém precisa ir nesses lugares, tem que ir também. Boa. Mas o Nouwen, ele é movido em algum momento por essa sede de um relacionamento mais profundo e verdadeiro com Jesus Cristo, que tem a ver também com os seus limites de afetividade, né? Alguns autoimpostos, outros não, né? Por uma série de questões da vida dele. E então existe ele interpreta em algum momento da vida dele, ele interpreta que as pessoas todas estão em busca de amor. Exato. E de Deus toque, né? O toque físico. E Deus é essa fonte de amor. Então todo mundo está em busca de amor e Deus é a fonte de amor. Então, de alguma maneira eu tenho que me saciar em Deus e tenho que levar esse amor também. Então ele toma esse caminho e é um caminho muito bonito. Inclusive quando ele escreve o livro dele
sobre, né, In the Name of Jesus, né, que ficou aqui o perfil do líder cristão para o século XXI. Um ótimo título em português. Ele vai falar sobre... Ele vai para dar uma palestra sobre liderança, convidado para um lugar, e ele fala sobre como o caminho dele é o contrário do que todo mundo esperava, né? Porque ele saiu de ensinar as pessoas que tinham a mente mais, né, preparadas do mundo e que seriam os líderes do mundo, né? Porque de Harvard saem líderes do mundo. Ele saiu disso para ir falar com gente que sequer conseguia entender o que ele falava, né? De quando ele ia celebrar as missas, ele fazia a homilia e as pessoas interrompiam ali, né? Interrompiam porque não entendiam, bocejavam, dormiam, reclamavam porque estava chato. Exato, cara, olha só, cara, olha só. E aí ele tem que aprender a lidar com isso, né? Então, e ele, nesse caminho, ele descobre, de fato, algumas questões maravilhosas sobre um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, sabe? E os seus escritos são cheios disso, dessa fé de um Deus que está disponível, né? Tem uma frase dele que é a minha frase preferida dele. Não sei se é a minha frase preferida, não. Mas tem uma frase dele que me marcou muito quando eu li. Que é quando ele fala que o homem espiritual é aquele que está mais e mais enraizado no primeiro amor de Deus. E o que seria isso? Então, quanto mais você é definido pelo fato de que Deus te ama, mais espiritual você é. Quanto mais você é consciente do amor que Deus tem por você, mais espiritual você é. Quanto menos consciente você é disso, menos espiritual você é, né? Então, eu acho muito interessante isso. Casa com um monte de coisa que eu penso, assim. Então. Eu até te citou num grupo recentemente, né? Mano, esse movimento do Knowing de sair de uma pompa... Até eu ia ler aqui, ó. Quer ver, ó? Tá aqui na página 315. Depois de lecionar para alunos da elite e de escrever 16 livros, Knowing já tinha um currículo montado e poderia morrer tranquilo. Mas este era exatamente o problema. Caraca. Esse era exatamente o problema. A agenda sempre cheia e a incansável competição estavam sufocando sua própria vida espiritual. Tirou algumas férias de 6 meses, retirando-se para uma abadia no interior do estado de Nova York, afastando-se depois em direção à América do Sul, analisando uma possível posição para si mesmo como missionário em algum país em desenvolvimento. No Peru, viveu numa favela na região norte de Lima. Caraca, mano. Então percebam, é alguém que tá em busca de algo mesmo, né? Porque, cara, vamos parar a pensar, é uma carreira invejável para muitas pessoas, né? Livros escritos, agenda cheia, a professor de Harvard, um cara respeitado. E olha só como ele não era preenchido por isso. E aqui, eu acho que a gente pode abrir um parênteses aqui, Cacau, e tu já deu a entender isso em algum momento. Talvez algumas pessoas podem estar nessa posição e é exatamente ali, e elas se sentirem bem, preenchidas, felizes e conscientes de que Deus as colocou ali, entendeu? Eu não sei se o Alistair McGrath, por exemplo, tem essa crise de identidade. Vou perguntar pro Garros depois, que é amigo do McGrath, entendeu? Não sei se o McGrath tem essa crise. Ele é um baita professor em Cambridge, né, se eu não me engano, enfim, em Oxford lá. E tipo, será que o McGrath tem... Quero ir agora para uma favela no Peru. Talvez não. E o McGrath, ele tem essa consciência, um Plantinga da vida também, entendeu? Aí na filosofia, super respeitado aí nos Estados Unidos enquanto filósofo e tal. Então talvez algumas pessoas estão nessa posição que o Knowing já esteve e se sintam bem e confortáveis com isso, e confortáveis no sentido de que, cara, é aqui, Deus me chamou para isso e eu tenho os meus demônios, os meus problemas, mas tô tranquilo, entende? Uhum. E tô lutando contra isso aqui com as ferramentas e tal. Já pro Knowing não, né? O Knowing, cara, eu não consigo estar aqui, entende? Eu não consigo. Tem algo que tá faltando em mim, eu preciso de um outro tipo de encontro, eu preciso de uma relação diferente, né? Que é o que ele vai encontrar nesses lugares que são não contrários, né? Mas muito diferentes de um ambiente acadêmico de pompa, inclusive até de bonança financeira, né? Uhum. É uma decisão, né, que tem a ver com uma forma de carreira, né? Exato. Citando o Yancey, ao invés de citar o Knowing nesse momento, o Yancey, naquele livro dele,
que eu amo, que eu já falei dele aqui várias vezes, né? Que é o Eclipse da Graça. Ah, o Eclipse da Graça. Eclipse da Graça. Ele tem uma... Ele tem uma divisão entre os ministradores da graça, entre peregrinos, ativistas e artistas, né? Então, peregrinos são aqueles que inspiram pelo exemplo, né? E tal. Tem os ativistas, são aqueles que estão na ação mesmo, tudo mais. E tem os artistas, que são aqueles que vão partilhar a cultura dentro da questão da graça, como ministrador da graça, né? Então tem lugar para todo mundo. Não é para todo mundo, nem todo mundo precisa fazer o que o Noe fez, né? Mas é muito, é um exemplo muito maravilhoso de conduta. Ele ser tão honesto com ele mesmo, assim. Então sedento. Uma parada realmente. meio Santo Antão, né? No caso do Noe nem é tanto isso, cara. Opa. No caso do Noe, porque o Santo Antão ele é recluso mesmo, né? Ele vai se recluir, né? O Noe, ele na verdade, ele vai para ministrar. Críticas, né? E ele tem críticas, né? Também acho que é o monastério, não? Não tem uma parte que ele critica a ideia do monastério? Acho que eu li alguma coisa assim. Ele vai para ministrar, ele vai para amar, né? Então, é muito interessante essa... E ele faz isso para autenticidade mesmo, em termos da sua pregação, do seu ensino, da maneira dele lidar, né, com essas questões todas. É muito, muito bonita essa história dele, né? E nesse processo ele vai encontrando todo tipo de gente, né? Ele vai encontrando gente necessitada financeiramente, ele vai encontrando gente com necessidades especiais, ele vai encontrando... Diz aqui que ele foi falar com uma galera que era pessoas com AIDS, né? A maior parte deles homossexuais, né? E ele é tomado por uma ideia, assim, de que aquelas pessoas estão morrendo porque elas estavam desesperadas por amar e ser amadas, né? Exato. Então, esse olhar compassivo, uma coisa é você falar de gente com AIDS hoje, entendeu? Que a gente conheceu o Magic Johnson, por exemplo, um grande ícone, isso aí a gente já sabe como... Ou Fred Mercury, né? Outra coisa é você falar naquela época, cheio dos preconceitos, né? Então, assim, ele tem sempre esse olhar mais compassivo de pensar, Deus é um Deus que ama, as pessoas são amadas por Deus, então tem que fazer essa conexão entre o fato de que Deus ama e pessoas precisam do amor de Deus, né? Sim, é até a lance do filho pródigo e do filho mais velho, né? Essa ideia de você experimentar a graça como o filho mais novo, né? O filho que saiu, o filho pródigo, no caso. Você que é sendo... no livro dele, né? Do Retorno do Filho Pródigo, né? Exato. E aí esse lance de você se descobrir o irmão mais velho, né? Se descobrir o irmão mais velho e que precisa também dessa graça do pai, né? E essa luta do Noe, né? Esse lance de que muita coisa que ele escreve, parecia que ele escrevia, pelo menos aqui o biógrafo dele vai falar... Parecia que ele estava escrevendo para ele mesmo, porque ele também estava em busca dessas coisas, né? E é incrível, e talvez essa seja a sensibilidade do Noe, de ele conseguir ser tão detalhista nas dores humanas, porque no fundo ele tá sentindo essas dores, cara. Ele diz assim no Retorno do Filho Pródigo, né? Eu sei a partir de minha própria vida que quão diligentemente tentei ser bom, aceitável, merecedor de estima e merecedor de estima e um exemplo digno para os outros. Como o esforço do filho pródigo, né? Sempre havia o esforço consciente de evitar as armadilhas do pecado e o constante temor de ceder à tentação. Mas com isso veio uma seriedade, uma intensidade moralista e até mesmo um toque de fanatismo que dificultou muito me sentir à vontade na casa do Pai. Fiquei menos livre, menos espontâneo, menos alegre. Quanto mais refletia sobre o filho mais velho dentro de mim, mais percebia quão profundamente enraizada essa forma de perdição estava e quão difícil era voltar para casa a partir daquele ponto. Retornar depois de uma escapada luxuriosa parece muito mais fácil do que voltar para casa depois de uma amargura que se enraizou nos profundos meandros do meu ser. Caraca. E esse é um perigo muito grande, né? De nós esquecermos que nós somos alvos da graça também e olharmos com essa amargura do filho mais velho, né? Enquanto o filho mais jovem, ele tem uma noção dessa graça de Deus num determinado momento, né? Fala, peraí, até o meu pai trata melhor os escravos dele, né? Os servos dele, do que eu tô sendo tratado aqui. Então, se eu voltar lá para ser como servo, isso já é graça demais. E quando ele vai lá, ele é surpreendido pela graça de Deus, né? Mas o mais velho, sequer, tendo tudo aquilo à sua disposição, ele se deixou encher de amargura e nunca desfrutou desse momento, né?
Então, parece muito mais fácil voltar de uma vida luxuriosa em que você percebeu que você perdeu na casa do pai, do que voltar da amargura em que você mesmo construiu, né? E é muito difícil você assumir que tá errado, né? Quando você construiu essa casa. É muito bom, né, cara? Cacau, tu leu esse trecho do Knowing, do livro do Knowing, que o Yancey coloca aqui, né? Na página 318. E aí ele diz o seguinte: amo Jesus, mas... Escreveu o Knowing em seu diário. Mano, o cara tinha um diário, cara. Tu tem diário, Cacau? Tu tem que ter um diário, Tentei Cacau. fazer uma vez, não deu muito certo. Não, tu tem que ter, Cacau, porque quando tu morrer, eu vou... Como se tu fosse morrer primeiro que eu. Mas eu vou lançar o diário do Cacau, cara. Pô, vai ser massa. O diário de Cacau. O diário de Cacau. Bom, ó, amo Jesus, mas escreveu Knowing em seu diário em relação à decisão de se mudar para Daybreak. Daybreak era essa casa, né? Essa comunidade de essa pessoas, comunidade de pessoas problemas com deficiências, né? intelectuais pode falar, cerebrais. gente, deficiência mental? Eu tô meio por fora. Não pode, né, falar, né? Deficiência mental. Como é que tá esse no português agora? É pessoa com deficiência, né? Acho Pessoa que com é isso. deficiência, né? Falei honestamente aqui, galera. Então não me cancelem, tá bom? Eu não estou afirmando, estou na dúvida aqui. Amo Jesus, mas quero apegar-me à minha própria independência. Filho mais velho, né? Mesmo quando essa independência não traz verdadeira liberdade. O filho mais velho que não aproveitava a liberdade na casa do pai. Amo Jesus. Não é no livro do Retorno do Filho Pródigo, né? Não, É o não. diário Isso aqui dele. agora é o Yancey discutindo as ideias do Knowing. Não, isso aqui é o Knowing escrevendo no diário dele. Quem tá Isso. fazendo um comentário é você. Exato. Isso. O comentário é meu. O itálico é meu. O itálico é meu. Boa, boa, Cacau. Boa. Vocês estão entendendo, né, gente? Espero que vocês estejam entendendo, que a gente aí tá agora, tá? Amo Jesus, mas não quero perder o respeito de meus colegas de profissão. Muito embora seu respeito não me faça crescer espiritualmente. Mano, ai caramba. Amo Jesus, mas não quero abdicar de meus planos de escrever, viajar e fazer palestras, mesmo que esses planos muitas vezes sejam mais para a minha glória do que para a glória de Deus. Ou seja, ele tem essa vida top, essa vida aos olhos humanos, que todo teólogo coach prega para você conquistar e ter. E ele tem, eu acho legal que ele é honesto com ele, né? Ele tem esse dilema. Mas lá no fundo ele reconhece, cara, isso aqui tá me tornando no filho mais velho. Entende? E detalhe, né? Ele poderia, devido até essa condição dele, dessa questão sexual dele, ele poderia ter uma vida como a do filho, né, do filho pródigo, de sair, de curtir a sexualidade dele, e ele sabia que dentro da tradição cristã dele isso não, né, não seria bem visto e tal. Aliás, o simples fato de se assumir, né, como homossexual seria ruim para a carreira dele e tal. Ele tinha essa consciência, e quem dera uma vida se ele praticasse, né, se ele tirasse e exercesse a sexualidade conforme a orientação dele. Isso seria, não seria bem visto, enfim. Então, ele poderia ter essa história do filho mais novo para contar. Não, eu fui lá, vivi a minha sexualidade e eu sei que a minha igreja não vê isso com bons olhos e estou voltando agora. Não, é a vida de um cara que está ali lutando, reprimindo e vivendo bem, e sendo bem aceito, paparicado, e ainda aquele vazio, né, cara? E ainda aquele vazio. Pá. Então, é que tem dois aspectos aí. Tem a Boa. parte da ferida, mas tem a parte da sua comunhão com Deus e do seu deleite na obra do Senhor, né? Ele se entrega nisso e ele de fato, até essa passagem dele pelo Peru tem essa história, né? De que ele chega lá super, né? Super cheio de preocupações, né? Com uma série de reservas pessoais a respeito de um monte de questões. E depois ele encontra Jesus praticamente, né? Exato, Naquele vínculo. Então, ele não é uma pessoa que ficou a vida inteira buscando alguma coisa e nunca encontrou. Não, ele sabia exatamente o que ele estava procurando e que ele encontrava. Mas às vezes ele também desesperava. Às vezes ele também ficava, né? E ele ia atrás de pessoas e pedia pra orar e ficava, né? Ore por mim e tal e tal. Então ele tinha esse movimento que todos nós temos, né, Bíblia? Todos nós passamos por isso, né? E ele não azedou com a igreja, nesse sentido que ele continuou servindo a Jesus, né? Ele tinha uma série de críticas, mas ele nunca... Né? Ele não... É porque o que acontece, assim, né, Cacau? Um parênteses aqui agora. Esse lance de você aprender teologia, de você consumir teologia na internet. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui no BT Papo, no BTcast, no Bibotalk de forma geral.
pode correr o risco, sim, de você virar um cínico, né? Alguém azedo com a igreja, de tal, cara, eu não vejo mais sentido na congregação, eu não quero mais. E a pessoa abandona, né, a obra de Deus e tal, e abandona tudo porque aprendeu demais, viu que a realidade não estava de acordo com as páginas do livro do seu teólogo preferido. E aí a pessoa cai num cinismo e tal, e não vê mais sentido na experiência cristã, na vida cristã. Não e não. Por mais que ele tivesse críticas, por mais que ele tivesse suas lutas, né? Sempre servindo a Deus. E, inclusive, ele vai para essa comunidade de Daybreak, né? E tem ali a igreja por trás e tal. Sempre um servo da igreja, em última análise, né? Isso é muito bacana, exatamente. Isso é muito legal. Essa real confiança que ele tem, que eu acho que todos nós temos que ter, e eu luto para mantê-la também, de que Deus é um Deus de amor e que Ele quer expressar esse amor através da nossa vida, sabe? Então, esse é o plano dele, essa vontade dele. Como o N.T. Wright fala, né? Jesus não veio ao mundo para me levar para o céu. Jesus veio ao mundo para fazer amigos, né? Jesus veio ao mundo para fazer um povo, para fazer uma família, né? Muito bom, muito bom. Então, e é através de nós, e é junto de nós. E em muitos sentidos, Bibo, a bênção que você tem na igreja é a própria igreja, entendeu? A bênção que você tem num relacionamento com Deus é aqueles que Deus coloca num relacionamento contigo, né? Então eu vou pra igreja no culto hoje buscar a bênção, e a bênção tá sentada do seu lado lá. Não tô falando que é sua namorada, não, ou que vai ser sua namorada. Tô falando que é o fato de você estar ali com o irmão, né? Aquilo é a grande riqueza da vida, né? E isso quando a gente pensa nisso, a gente pensa no que a gente também oferece como riqueza de relacionamento, né? Boa, boa. E o Noe era muito assim, né? Pensava muito assim, né? E por isso que ele tinha essa coisa de olhar as pessoas e olhar elas pelo viés do amor que as falta, né? Porque ele também entende o que é a falta do amor também, né? Porque ele também tem lutas em que ele se sente, né? Quando ele olha a trajetória da família dele, ele percebe isso na vida dele também. A falta de amor em alguns momentos, né? Então ele também trabalha. Até quando aparece forma. alguém, né, com uma certa debilidade na família dele, eu não lembro, né? Um sobrinho dele veio com alguma doença, né? É a Laura, né? Ele até fala a sobrinha assim, dele, né? Tipo, ele fala, olha, isso a nossa família sempre foi muito boa, né? Tipo assim, ele fala, cara, a nossa família sempre teve tudo de bom, do melhor e tal. A Laura veio pra mostrar a fragilidade que é a vida, né? Como a vida tem as suas peculiaridades e tal. Ele diz assim, Laura, que será sempre uma criança, vai nos ensinar o caminho de Cristo como ninguém será capaz de fazer. Caraca, mano, olha só. Então, e é realmente isso, cara. Assim, as pessoas ao nosso redor, elas são oportunidades de a gente aprender com Jesus também, no nosso esforço por amá-las, entendeu? Muito bom. É muito mais do que simplesmente o contrário, sabe? O que essa pessoa me acrescenta. Por isso que esses papos aí de anda com águia e tal, é a maior balela. Jesus só andou com galinha. Seus relacionamentos são todos funcionais. Você só tá com as pessoas enquanto elas oferecem alguma coisa pra você. O Noe foi insistentemente se afastando de pessoas que serviam para alguma coisa para ele. Para ele servir outras pessoas e assim ele mais e mais ser enriquecido através da vida dele. Esse é o caminho que ele faz, entendeu? Agora a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente ama todas essas outras coisas que ele diz aqui nesse texto que você leu, né? Eu amo Jesus mais, né? Então eu preciso de outras coisas que me impedem de amar mais as pessoas. Eu preciso dessas coisas. Então eu me apego a elas. E aí, cara, mas eu deveria ir na direção de amar mais as pessoas. Por quê? Porque Jesus é suficiente, eu não preciso me agarrar a mais nada. Eu amo Jesus, mas eu amo mais ter essas outras coisas todas. Então isso me afasta de amar o outro. Por exemplo, e isso é porque eu quero acrescentar alguma coisa em Jesus, entendeu? Exato. Por exemplo, é muito mais legal a gente sair, eu, tu e o Vitor, a gente sentar no restaurante e bater um papo, e a gente conversa, e a gente aprende com o Vitor, aquela coisa toda, né? É muito legal. E a gente ali, né, todo mundo cooperando, e é um papo legal, é um papo fluido. E é bom, e é legal. Agora, Cacau, tu deve enfrentar isso também, como alguém que viaja de vez em quando para pregar. Eu sei que o Vitor viaja, eu viajo para pregar. A gente senta com irmãos e irmãs de chão de igreja, que estão lá com dúvidas que a gente não tem mais. E a gente, tipo, né, passou já daquilo, mas eu acho muito legal. Uma das experiências de viajar, ao mesmo tempo que é cansativo, tem vários fatores cansativos,
Mas esse lance de sentar muitas vezes com pessoas, né? E pastores, né? Tu deve ter isso mais do que eu, né? Pelo fato de você ser um pastor, tu deve ter mais pastores que sentam contigo e querem, tipo... E você tá ali, cara, como alguém que tá servindo aquela comunidade, como alguém que tá, né? Tocando em aqueles assuntos, assim, tipo, bem que não fazem mais parte, né, do teu estudo, você não estuda mais aquilo, você não se preocupa mais com algumas questões, mas que para aqueles irmãos tá ali fervilhando a cabeça e para eles é algo central, importante e tal. E a gente faz esse exercício, né, de humildade, de paciência, para poder conversar naquele assunto com eles. Eu não sei se tem essa sensação assim. Aqui não falo de um altar de arrogante, de se sentir superior teologicamente, não é nesse sentido. Mas é que as pessoas convidam a gente por alguma coisa que a gente carrega, porque acompanham a gente aqui e tal. Mas eu vou te falar que é mais ainda outra coisa. Eita. Isso é legal. Isso é legal. Mas isso é mais fácil. Porque você vai lá, vai falar, vai tratar daquilo. Cansa, gente, cansa pra caramba. Mas é gostoso. E aí você vai embora. Aí você vai embora e pronto, você abençoou alguém. Ou não abençoou também, porque às vezes você não respondeu a pergunta. Acontece. Mas o que acontece na igreja, o que acontece no vínculo ali cotidiano. Ah, entendi. Entendeu? Claro. Cara, isso aí é uma parada que a gente tem que aprender. Ó, todo mundo que tá assistindo aqui o BTcast, o BT Papo e acompanha aqui a gente e tá fazendo seminário, tá pensando, tá se sentindo vocacionado e tal, presta bem atenção. Pastor não é influencer. O ministério pastoral tem nada a ver com isso aqui que você tá vendo da gente aqui. O ministério pastoral é outra coisa, tijolinho por tijolinho, é estar junto. Abençoa isso aqui, abençoa pra caramba. Eu digo como pastor, eu sou abençoado pelos conteúdos do BTcast, por exemplo. Eu sou abençoado porque a minha congregação é abençoada. Eu sou abençoado, por exemplo, porque na minha igreja tem gente que faz a imersão do Guilherme Nunes. Eu sou super abençoado por isso. Então, graças a Deus que tem um irmão super bem capacitado como ele, como você, como outros, que não estão pastoreando comunidades, mas ensinam. Isso é maravilhoso. E tem o ministério pastoral, que esse é o que envolve um coração ali no específico. Cara, eu falei isso um tempo atrás aí, que isso empolga, né? E empolga mesmo. É empolgante você estar envolvido com as pessoas, mas é bem diferente de, sabe, de ver comentário aqui no YouTube, o pessoal falando, puxa, eu gosto muito de vocês. Cara, isso aí não dá comentário, isso aí dá... mas é assim, você tá ali e você encontra pessoas, e pessoas com seus sofrimentos, pessoas com suas dores, e pessoas com suas dificuldades. E você fala, mas Senhor, eu tô fazendo o que aqui? Eu tenho os meus sofrimentos, eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas dificuldades. E aí é como se o Senhor olhasse para nós e falasse, mas eu sou um Deus que não tem dores, que não tem sofrimentos. Eita, eu sou um Deus que não conhece as dificuldades. Eu sou um Deus que não passou pela cruz. E se eu passei por tudo isso e assim me compadeço, será que a gente não quer muito mais a compaixão nessa hora? Porque na hora do sofrimento, vivo, não dá pra pegar assim e falar assim, ó, assiste lá esse vídeo que a gente gravou no BT Papo aquele dia. Não dá pra falar isso. Não dá pra falar, aquele cara. dia eu sento Vou te passar ali, um link. assim, fala, Vou te passar um link. E vamos junto, né? E vamos orar junto, e vamos falar junto, e vamos... E isso eu vejo muito nessa trajetória do Noem, sabe? Essa trajetória de falar, cara, talvez eu diminua a amplitude da minha voz, mas eu certamente aumentarei a intensidade do fluxo de amor aqui. Então ele vai viver no meio das pessoas. Né? Exatamente. Foi a escolha dele, né? E esse é um movimento importante para todos nós. Né? A gente começou falando quão a igreja é importante para nós do Bibotal, que é importante por isso. Porque quem está na internet e perde esse contato com a igreja, esquece que está falando com gente. E aí trabalha só com ideia. E aí é dose, cara. Exatamente. Mas quando você está com o pé na igreja, como nós todos estamos, né? A gente entende também as repercussões da nossa, né? Quantas vezes a gente já falou, Bibo, de gravar sobre algum assunto e depois fala, cara, não tem o que a gente fale que vai ajudar as igrejas isso aqui. Não foi? A gente, pô, vamos gravar sobre... Cara, não tem nada que a gente possa falar sobre esse assunto que vai ajudar as igrejas. A gente vai criar só confusão. É melhor que os pastores tratem isso com as suas próprias igrejas do que a gente falar alguma coisa aqui. Exato. Por quê? Porque tem pessoas do outro lado, né? Então,
o Noé ele vai mais e mais se conscientizando disso, né? Isso que a questão toda dele não era virtual como a nossa, né? Exatamente. Noé disse que em toda a sua vida 2 vozes competiam entre si dentro dele. Uma o encorajava a ter sucesso e alcançar posições, enquanto que a outra o chamava simplesmente ao descanso e ao conforto de saber que ele era o amado de Deus. Somente na última década de sua vida ele deu ouvidos de fato a essa segunda voz. Já no fim de tudo, Noé concluiu que o objetivo da educação e o da formação para o ministério é reconhecer continuamente a voz do Senhor, sua face e seu toque em cada pessoa que você encontre. Caraca, hein? Lendo essa declaração, o Yancey vai dizer, lendo essa descrição, compreendo porque ele não considerava uma perda de tempo convidar um estranho para viver com ele durante um mês ou dedicar várias horas do dia para o cuidado servil de Adam, que era um dos membros lá da Daybreak lá. Exatamente. E isso é muito... Cara, de novo, essa ideia dele de que ser mais espiritual é estar mais enraizado no amor de Deus, pra mim, ela é a história da Bíblia toda, cara. Já falei isso aqui? Não sei, fala. Fiquei curioso. Se falou, não lembro. Olha a serpente, olha o pecado, né? Eu acho que... Quando a gente vai trabalhar com a palavra de Deus, a gente não tá trabalhando com qualquer Deus, certo? A gente está trabalhando com um Deus específico. O Deus específico que a gente pode chamar de Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, usando uma palavra joanina, o Deus que é amor. Então, a gente vai fazer teologia com 2 convicções. Uma é de que Deus fala. Porque se Deus não falar, não dá para fazer teologia. A gente só faz teologia porque Deus fala. Se você não acredita que Deus fala, então você não faz teologia. Se você acredita que Deus fala, você faz. Mas a segunda convicção é que Deus fala por amor. Porque Deus podia falar mentindo, Deus podia falar, né, para nos destruir, Deus podia falar só nos acusando. E não, Deus fala porque Ele ama. A serpente do paraíso não fez Eva duvidar de que Deus fala. Ela não falou, Deus não fala, Deus não existe, não falou nada disso. Ela fez Eva duvidar de que Deus ama. Ele não falou isso por amor, ele falou isso porque ele não quer que vocês cheguem lá. Ele não quer que vocês sejam dessa maneira. Então, pior do que tirar da mente de alguém que Deus existe, é deixar essa pessoa acreditar que Deus existe, mas não ama. Entendeu? Isso é pior. E é o que a serpente Inclusive, fez. É a tentação de Jesus no deserto. A serpente continua com a estratégia lá. Também, perfeito. E aí, o que acontece? Conforme vai passando o tempo, Deus vai buscando de novo essa reconciliação. Vai buscando de novo essa afirmação do amor dele, né? E isso é maravilhosamente e indubitavelmente demonstrado na cruz de Jesus. A gente entende o amor de Deus ali de uma maneira não compreendida de outra forma. Só que o mundo vai ficando mais e mais severo, né? Vai ficando cada vez mais e mais... Vai crescendo a insatisfação, não, a rivalidade entre o caminho do amor e o caminho do ódio, né? Ao ponto de ter essa profecia de que vai aumentar a iniquidade e o amor de muitos esfriará, né? Mas aí, quando chega nos textos apocalípticos, a gente olha toda aquela, né, aquele conflito gigantesco, aquilo tudo, né? Poder no lugar do amor. O Noé fala isso também, né? Ele fala que o motivo pelo qual as pessoas buscam tanto poder é que ele é um excelente substituto para o mandamento de amar, né? Então, as pessoas buscam poder, cara, ao invés de amor. É que acontece que quando vem as mensagens apocalípticas, e aqui eu tô falando de 2, que é a de Daniel e a do Apocalipse de João, nas 2 tem uma declaração de amor de Deus, antes de começar. Quando o anjo vai lá e vai falar com Daniel, ele chega para Daniel desesperado, e ele fala assim: Daniel, você é muito amado. E aí depois ele dá uma profecia terrível, porque Daniel esperava que a coisa ia se resolver ali, e não resolve, né? Ele fala, cara, vai ser muito pior ainda, vai ter muito problema ainda. Mas no final ele dá esperança, né? Inclusive um texto de vida eterna, muito interessante, Daniel. Uma certa esperança eterna, né? Um vislumbre de eternidade. Mas ele começa falando, você é muito amado. Em João capítulo 1, João, antes de escrever as cartas para a igreja, ele fala, ele te ama, fala para as igrejas, ele te ama. Por que que no final, antes de falar sobre o fim, os profetas de Deus falam do amor de Deus? Porque no final, o único poder que a serpente tem em cima da gente é fazer a gente duvidar do amor de Deus. É o único poder que ela tem. Porque se Deus de fato ama,
Acabou, cara. Não tem como eu dar ouvido à mentira. Porque Deus é todo poderoso. Ele criou todas as coisas. Nada foge do controle dele. E ele ama. Então eu vou seguir o que ele fala. Agora, se ele é todo poderoso, controla todas as coisas, criou todas as coisas e não ama, então aí eu nego todas, eu não me submeto a ele, porque ele vai fazer toda a maldade pra mim, eu tenho que me esconder dele. É como se escondeu Adão e Eva, é como se escondeu o Jonas, é como se escondeu todo mundo. Então, no final das contas, a serpente é derrotada porque tem um povo que acredita que Deus ama e ele não abandona a gente. Porque o poder dela é fazer a gente duvidar do amor dele. E eu acho que o Noe fala muito isso. Ele fala muito isso. Ele diz, eu tava procurando agora aqui no livro, Cacau. Tem uma parte que fala exatamente isso. E, pô, eu queria muito achar isso, porque casa direitinho. Ó, como Noe destaca, página 338. Como Noe destaca, Deus se alegra não porque os problemas do mundo tenham sido resolvidos, não por causa do fim da dor e do sofrimento humano, nem porque milhares de pessoas se converteram e agora estão louvando sua bondade. Não, Deus se regozija porque um de seus filhos que estava perdido foi achado. Uma demonstração de amor, né? Coisa linda, coisa linda. Então essa é a vitória sobre o mal, cara. Uhum. Essa fé no amor de Deus, essa fé num Deus que não é qualquer Deus. É o Deus que é amor e que mostrou isso na cruz, né? Muito bom, muito bom. Gente, para ler sobre outros homens e mulheres que têm um testemunho incrível, que nos ensinam algo, há uma sobrevivente, Felipe Ansem, sou cristão apesar da igreja, da Mundo Cristão, em parceria com a Plenitude Distribuidora, que tá aí, ó. Maravilha. Inclusive, Cacau, a Plenitude tem um podcast muito legal. Eu já gravei um episódio lá, que já está no canal da Plenitude Distribuidora. E em breve, Cacau Marques no Plenicast. Olha aí, em breve... Gravado no Pleno Estúdio. Gravado no Pleno Estúdio, olha aí. E o que é legal, Cacau, é que assim, tem gente de tudo quanto é tipo no podcast da Plenitude, porque eles gravam com autores nacionais. Então, assim, tem uma variedade de convidados lá. E, inclusive, Paulo On vai, André Heinck já foi também, mas não sei se já foi publicado. A galerinha do Bibotal que tá indo tudo ali, né? Que já escreveu o livro e já lançou. E em breve, Cacau Marques também lá no Plenicast. E eu vou voltar também pra falar do meu novo livro, enfim. Tô sabendo. Mas, gente... Inclusive, marcamos um almoço lá. Eu vou Você vai estar, né? Você tá aquele dia? Não vou estar, mas ele falou, pô, quando o Bibi vier, vamos almoçar junto. Bora. Aí você vai almoçar junto comigo? Vou. Ah, e vai participar do podcast, já vou te alugar o dia inteiro já. Eu sou autor do livro, cara. Você não, mas daí eu quero o amigo do autor também, não, poxa, não sei legal. se eu tenho tempo pra ficar tanto tempo lá. Então tá, que pena, mas ó, você ia ganhar mais livros. Gente, põe na tela, Rafa. Põe na tela, Rafa. Olha aí, ó, Alma Sobrevivente, 5%. Gente, já tá barato. E eu ainda consegui 5% de desconto pra vocês, que isso vai abater o frete aí, né, praticamente. 5% de desconto, mas tem que usar esse cupom, hein? BIBO5. Como? Você que tá ouvindo o podcast, não tá vendo na tela, né? Escreve em letras minúsculas. BIBO e o número 5. Tudo juntinho. E aí você vai poder... Mas tem que ser por esse link que tá aqui na descrição, em bibotalk.com e no canal do YouTube, beleza? Alma Sobrevivente, Felipe Ansem, livraço, que está sendo relançado aí numa parceria da Mundo Cristão com a Plenitude Distribuidora. Vamos lançar o nosso crowdfunding hoje para financiar o nosso livro Alma Moribunda, em que a gente vai falar Alma todos Moribunda. os exemplos que fazem a gente desistir da fé. Exatamente, em breve pela BT Books, Alma Moribunda. Meu Deus. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu não sei, eu gostei da ideia. Alma Boa, convalescente. Cara, eu não tô mais fazendo terapia, cara, porque a minha última terapeuta queria que eu botasse o pé na areia, mano. Eu falei, sai fora. O pé na areia, a caipirinha. Aí sim, mas não, dela era só um experimento. Você percebeu que eu tô aos poucos me tornando o DJ do nosso BT Papo, né? Exato, função essa que era minha no passado. Lembra que eu era o cantor do... Ia ter a BT Records, de tanto que eu cantava os clássicos pentecostais e tal. Agora tu vem com caipirinha aí. Grande clássico pentecostal, pé na areia. Sem caipirinha, né? Isso mas isso é antes da conversão, essa música é antes da conversão, né? Por isso. Você foi lá no Círio de Nazaré, lá. Cara, o que é Sírio? Voltei de lá sem saber o que é Sírio. Tu sabe o que é? Uma festa. Não, eu sei que é uma festa, mas a palavra Sírio... Uma festa religiosa. Eu sei que é uma festa religiosa. Cara, e segundo a Silvana... Sírio, não é Ciro. Sírio. É Sírio. Mas o que significa a palavra Sírio? Essa que eu não sei. É quem vem da Síria.
Pois é, eu não pesquisei. O irmão lá também que Mas tava é me Sírio levando, com não C. sabia. Mas enfim, foi legal. Belém, querido. Aliás, senhor Cacau, vamos para Belém, eu e você, ano que vem, caso você tope. Eles querem nos fazer um BTD em Belém. Isso é um prazer estar onde Jesus nasceu. Exatamente, é nóis. O termo sírio vem do latim sereum, que significa vela grande. Nossa, que caído. Vela grande. Cara, eu não vi vela lá, tu acredita? Porque tem lá... Tem Mas será que é vela de fogo ou é vela de... É vela de fogo, né? Porque por causa da cera, né? Skincare, sabe quem que fez skincare na Bíblia, né? Moisés. Por que, cara? Ele desceu com o rosto brilhante. Nossa, mano. Moisés, seu rosto resplandece. É porque minha skincare não tá em dia. Nossa, tava bem fora mesmo essa skincare dele, cara. Muito curiosa.